A Polícia Civil está desenvolvendo uma campanha de prevenção às drogas e combate ao bullying. É o papo de responsa e o bullying não é brincadeira. A delegada diretora do Serviço de Prevenção da Delegacia da Criança e do Adolescente, Sônia Maria da Linha, está conosco. Seja bem-vinda. Tudo bom, delegada? Tudo bem, muito obrigada pelo espaço. É uma satisfação estar aqui atendendo o convite da Conexão RS. Muito bem. Aliás, o dia do bullying foi agora, dia 20 de outubro, dia de combate ao bullying, né? E a gente fez aqui do lado, na Rádio Mix, no programa Cafezinho, um grande debate, recebendo youtubers, né, que hoje são a febre entre a gurizada, são quem se comunica melhor e diretamente com eles. E o tema era esse, né? O bullying, como a gente pode vencer, as experiências e tudo mais. Vamos começar pelo bullying, né? Para muita gente ainda ter aquela concepção de que bullying é frescura, que bullying sempre existiu e que a gente resumia no apelido que a gente não gostava, mas é muito mais que isso, né, delegada? Como é que a gente pode caracterizar o bullying? Na verdade, o bullying é um gerador de violência, né? No momento em que dentro de um ambiente escolar, e vamos pensar especificamente na área interna da escola, é uma violência intraescolar que se dissemina por conta das diferenças, vamos dizer assim, dos jovens em relação aos seus iguais, porque, na verdade, são todos participantes de um mesmo meio social. Ocorre que, talvez até por distorções, né, de convivência e por formas diferentes também de educação, se consegue verificar que muitos deles fazem parte de um processo de ridicularização do colega, né? Então, isso pode ser de maneira verbal, a ameaça é a maior das expressões do bullying, a ameaça, o xingamento, a forma de fazer com que a pessoa, o coleguinha, passe por situações vexatórias, né? E aí começa aquela história toda, o muito magro é pau de vira-tripa, o muito gordo é rolha de poço, quem usa óculos é quatro olhos, isso ainda na base da palavra, né? Que por si só já é bastante ofensiva. Eu tenho certeza que uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, pode sim ficar com extremas sequelas em razão desse tipo de repetição, porque o bullying também tem um aspecto da repetição, né? No momento que tu estás diariamente colocando aquelas palavras ofensivas em relação àquela pessoa, e quando os teus colegas, que são partidários do teu grupo, começam a fazer coro nesse tipo de situação vexatória, o outro lado, que é a pessoa ofendida, vai começando a perceber a sua pequenez, começa a baixar a autoestima e começa a ter atitudes negativas em relação a si próprio, né? Começa a se encolher, começa a ter restrições de sociabilidade e, diante disso, nós percebemos que é um crescendo. Tem um momento que chega a atingir a parte relativa à agressão física, que é o que mais nos perturba também. Porque nós temos a parte psicológica, que é extremamente grave, mas quando combinada a parte física, isso se transforma num terror. Esse jovem, essa criança, enfim, ao sair de casa para ir para a escola, ela já vai estar prevendo aquela situação de violência que vai acontecer, que vai começar pelo xingamento, que na hora do recreio vai ficar pior, que na hora da saída vai ter uma agressão. Então, diante dessas dificuldades que estão sendo estudadas já há algum tempo, né, vamos pensar em 20 anos aqui no Brasil, porque antes disso, é como tu falaste, né, nós tínhamos a ideia que fosse frescura. Tu tem que, digamos assim, ter um pouco de paciência, afinal é tu que está se queixando sempre, diz o pai para aquele filho que chega em casa, né, relatando o que aconteceu. Chega um momento que o adolescente já não relata mais. Sim. Ele se fecha e fica tendo o seu sofrimento interior. E acaba não denunciando, o que torna a situação ainda pior, né? E eu me recordo na minha época, em que tinha uma outra expressão que eu acho mais perigosa, uma outra ideia que eu achava mais perigosa. Eu não me lembro agora o nome do menino, mas foi recente. É recente esse caso no Rio de Janeiro. A gente lembra muito dos Estados Unidos, afinal a expressão vem de lá, a tradução seria o valentão.
mas das reações que temos em escolas e universidades com jovens que foram, né, agredidos de alguma forma e reagem contra os colegas usando armas de fogo. E no Rio de Janeiro tivemos um caso, eu não me lembro agora, se a produção puder me ajudar, o nome do menino, em que ano foi esse caso, em que ele reage e acaba matando diversas pessoas dentro do colégio. E a expressão era, mas vem cá, tchê, seja homem, reage. A violência, aquela violência pode gerar uma violência ainda maior, o que é muito mais perigoso ainda. Né? Por isso que eu falei no início que o bullying, esse fenômeno, ele tem esse aspecto de ser gerador de violência de todas as formas, até porque a própria reação é uma defesa que vai gerar uma segunda violência. Então, dentro desta temática e estando no DECA, agora responsável pelo Serviço de Prevenção e Educação, participamos, né, abraçamos esta campanha e com o lançamento, que foi recente, agora na semana passada, como foi relatado no início, e nós tivemos a felicidade de sermos visitados por pessoas que nos apoiaram de imediato, se colocaram à nossa disposição. Então, agora nós estamos trabalhando com escolas parceiras, né? Já desde o início, desde 2 anos atrás, antes da minha chegada no DECA, desta feita, já estava se fazendo um trabalho, mas de uma forma mais, talvez, com outros aspectos, ensejando as palestras de prevenção à violência. Né? Então, se ia até a escola, se fazia uma palestra geral relatando dificuldades, né, que a gente já tinha observado em outras escolas, fazendo com que aqueles alunos se conscientizassem das situações de violência e o bullying também. Mas agora nós focamos no bullying em razão das ações que a gente tem visto em escolas assim que nos preocupam, uma vez que no nosso plantão, no DECA, né, nós temos o serviço de recepção desses adolescentes e as professoras e tal, quando alguma coisa passou realmente dos limites, porque efetivamente, tu mesmo disseste, né, o aluno agredido, ele lá pelas tantas não quer mais falar com ninguém, não quer mais relatar o sofrimento, e então, às vezes, é uma professora, uma orientadora educacional, né? Alguém que vai socorrer esse aluno pela observação da situação na prática, né? Em loco. Uma das estratégias seria também a denúncia? Estimular a denúncia? Sem dúvida, até porque nós falamos nesses encontros com professores, o corpo docente é muito importante e participa conosco de uma maneira muito efetiva, né? São professoras que desejam colaborar nesse sentido, diretoras, professoras, e nós sempre incentivamos que devemos, sim, na qualidade de corpo docente, denunciar, né? Ir ao nosso DECA, fazer uma forma de aproximação deste aluno para que possa também ter dele mais informações a respeito do que está acontecendo, porque não deixa de ser, mesmo que seja apenas na parte do xingamento, da situação vexatória que é imputada a este aluno, a essa aluna, né? Não deixa de ser alguma coisa que deva sofrer uma consequência para se estabelecer a ordem novamente. Né? Bom, a gente está falando nesse primeiro momento sobre bullying. Eu tenho aqui o depoimento da Janaína, do bairro Rio Branco de Canoas. Eu sofri muito bullying, é horrível, afeta muita coisa na vida. A gente pode incluir também o cyberbullying, porque às vezes, né, aquilo começa na escola e vai se refletir nas redes sociais. Afinal de contas, eles são colegas 24 horas hoje, mesmo que virtualmente. Então é importante a gente lembrar de que o bullying pode acontecer também nas redes sociais. Mas vamos evoluir com o papo de responsa também, né, que traz essa ideia de uma proximidade com os jovens, né, em cima agora das drogas. O bullying a gente já sabe que existia, talvez com outro nome. Na minha época também as drogas eram presentes, os alertas dos professores eram constantes, mas havia um número pequeno de drogas ou variações pequenas na época. Se falava em cocaína, maconha, basicamente cigarro, bebida, né? Hoje a gente tem uma variedade muito grande. Esse papo inclui essa informação que às vezes fica faltando para quem não sabe, pode confundir um sintético com uma bala, por exemplo? Olha, que interessante a pergunta. Eu trabalhei 4 anos no DENARC agora, recentemente. Eu estive lá de 2011 a 2015
e nós trabalhamos tanto na área operacional como na parte preventiva, né? Nós tínhamos a finalidade também de esclarecer as escolas a respeito das possibilidades que poderiam acontecer dentro da escola com relação às drogas que podiam entrar e a forma delas, a forma inclusive visual, tátil, né? Nós fazíamos uma explicação científica e tinha todo um caráter de deixar com que o corpo docente tivesse noção de tudo que acontecia e não pagar um mico assim com o aluno, né? Porque os alunos, claro, inteligentíssimos, né? Podem muito bem ludibriar uma professora que não tem contato com drogas, enquanto que o aluno já teve alguma experiência. E com relação a essa afirmação da quantidade de drogas que está disponível, né, é uma grande preocupação minha. Nesses 4 anos, a gente realizou a prevenção com o nome de Anjos da Lei, Sim. que é uma situação específica do DENARC. Porém, o Papo de Responsa tem uma característica muito interessante. Esse projeto ele está sendo desenvolvido no Rio de Janeiro. Uhum. A nossa diretora, a Adriana Costa, esteve no Rio de Janeiro trazendo, digamos assim, a alma desse projeto para podermos fazer a implantação dele aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente percebeu que a parte de palestra, essa palestra exposta e depois com apenas algumas perguntas ao final, ela meio que se esgotou. Os alunos não têm mais paciência, nós estamos vivendo uma época em que as coisas são muito urgentes, né? Tudo acontece muito rápido, o aluno também tem essa característica, então o Papo de Responsa ele tem outro formato. O aluno vai ser protagonista, o jovem vai estar conversando, nós vamos fazer uma roda com esses alunos, nós vamos fazer com que eles relatem as suas situações e as suas dificuldades e dentro desta fala, né, nós vamos estar contribuindo. Esta é a grande diferença. Essa é a grande diferença de simplesmente expor, olha, a droga faz mal, olha, está aqui o crack, olha, está aqui o oxi, né? Olha, está aqui o êxtase. Falando em droga nova, inclusive, nos surpreendeu uma ocasião que alguns jovens, assim, mais de periferia, estavam aspirando gás de geladeira, né? Até o nome dessa droga se transformou, na época, se colocou o nome de Sucesso, veio com esse nome já batizado de Sucesso, porque era uma espécie de inalação altamente prejudicial. Claro que isso, graças a Deus, passou, mas foi um momento, né? E naquele momento nos preocupamos muito com isso, a quantidade de drogas que está à disposição. E mais, o gás de geladeira não é proibida a venda, não é verdade? Exato. Se alguém for até uma loja de refrigeração e tiver a possibilidade de adquirir para colocar na sua geladeira que vazou o gás, vai passar despercebido. No entanto, ele é altamente prejudicial à saúde do jovem. Só para fazer um parêntese claro. Da problemática que nós temos com relação às drogas. Falar nessa situação. Mais uma manifestação, Vinícius de Canoas, para a gente entender um pouco do bullying, não só com o gordinho, com o magrinho e outras questões. Ele relata, somos cristãos e na escola do meu filho somos questionados quanto à nossa crença, até mesmo na forma de educar o nosso filho. Ou seja, o bullying tem várias facetas, até mesmo por crença, por opções, enfim. Bom, eu quero deixar esse espaço final para a delegada, para que possa passar, né, para quem estiver interessado, instituições de ensino, até mesmo os pais, mais informações sobre o seu departamento e sobre esses projetos. Como é que a gente pode se informar e até mesmo se aproximar? Nós estamos agora desenvolvendo o Papo de Responsa com 2 escolas que estão sendo selecionadas, né? E a partir dela, como projetos piloto, a gente vai estar disseminando esse trabalho em outras escolas, porque o interesse é fazer, inclusive, criar uma maneira de medir os resultados desse tipo de trabalho, né? Uma coisa que é bem difícil de fazer em termos de prevenção, a gente não pode medir quantos jovens deixaram de praticar bullying em razão da prevenção, mas a gente pode medir a forma como a escola recebeu esse assunto e como, a partir dali, o comportamento dos alunos melhorou ou não, né? Então, vai ser um projeto que tem uma finalidade extremamente interessante para as escolas e para os seus diretores, para os alunos, para terem uma paz na convivência entre eles, né? Nós temos um e-mail que as pessoas podem fazer contato conosco, então se chama deca@pdr.org.br.
pc.rs.gov.br. Estou à disposição, inclusive, para responder toda e qualquer pergunta ou convite. Ao mesmo tempo, dizer que na questão do cyberbullying a gente não conseguiu desenvolver um pouco, né, o assunto, mas como a Polícia Civil, ela desde há muito trabalha em crimes cibernéticos, né, e tem desenvolvido os seus recursos tecnológicos, suas ferramentas, né, nós também estamos trabalhando com cyberbullying de forma bastante intensa. Então, da mesma maneira, nós recebemos no DECA esse tipo de denúncia, se for interessante para que a pessoa possa repassar essas informações. Como é feita essa denúncia? Pode ser feita? A gente prefere ainda que seja por e-mail. Nós temos a possibilidade de estar acessando dezenas de vezes durante o dia, porque dessa forma nós podemos fazer o registro da entrada desse pedido. Então, né? Vamos repetir o e-mail, por favor. DECA, né? D de dado, E, C de casa A, @pc de Polícia Civil, .rs.gov.br. Bom, perfeito. Delegada, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas fica aqui o convite para que a gente possa retomar os assuntos e até mesmo depois dos projetos pilotos, a gente poder avaliar como está indo o andamento e divulgar ainda mais para as escolas e instituições de ensino. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Estarei também à disposição para vir até aqui e relatar o progresso desse trabalho que a gente está desenvolvendo no bullying e no Papo de Responsa. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Conte com a gente, o espaço já está garantido. Tá Ok, bom? obrigada. Obrigado, delegado, e parabéns pelo trabalho.